Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen, serva do nosso amado e precioso Jesus Cristo. Hoje a nossa palavra está em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33, que tem como tema Jesus anda sobre as águas. É uma passagem linda, de muito ensinamento e muito aprendizado. E nós vemos o amor e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Nós vemos, a partir do versículo 22, que Jesus, ele insiste com seus discípulos para que eles fossem na frente. Ele despede a multidão e manda elas para casa. Logo em seguida, nós vemos Jesus subindo ao monte a fim de orar, a fim de ficar sozinho para orar. Passou o tempo, de repente os discípulos lá no meio do mar começam a lutar contra os ventos fortes. Jesus vem até eles andando sobre as águas. Quando eles olham Jesus, eles ficam aterrorizados. E Jesus fala, calma, não tenho medo, sou eu. E nós vemos a iniciativa de Pedro e fala, Senhor, se for o Senhor mesmo, permita que eu vá até o Senhor. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. De repente, Pedro começa a sentir o vento forte. Ele olha para o lado. E ele deixa de olhar para Jesus e começa a afundar. E nós vemos o clamor de Pedro. Senhor, Senhor, salva-me. Jesus prontamente ergue a mão e fala, como é pequena a sua fé, por que duvidastes? E quando eles retornam ao barco, eles começam a falar entre si, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Essa passagem tem umas 2 semanas que tem bradado ao meu coração. Quantas tempestades nós passamos, é isso? Quantos ventos fortes nós temos passado. Mas na realidade isso é para revelar um Deus que nos ama e tem nos guardado e nos dado estratégia para vencer todas as dificuldades e situações. E o que mais chamou minha atenção foi que a tempestade veio, os ventos fortes veio, os discípulos começaram a lutar e Jesus vinha andando sobre as águas. Não diz que quando Jesus vem andando, a tempestade parou, ou o vento parou. Não, Jesus andava sobre a tempestade. Jesus andava sobre o vento forte. E é isso que ele quer nos ensinar, a andar sobre as dificuldades. Às vezes a gente vai sentir, como Pedro sentiu. Às vezes a gente vai sentir medo. Mas a verdade é que a gente não pode perder a visão, que é ter os olhos fitos no Senhor, porque é através dele que nós vamos vencer. Vai ter dia muito bom e vai ter dias que a gente vai precisar verdadeiramente estar firmes. Olhar firmes no Senhor. O que veio na minha mente esses dias, hoje, para dizer a verdade, foi que na minha semana de planejamento, a gente fica sem alunos e a gente fica só entre as professoras, sabe? E um dia a gente tava tão crente no nosso planejamento, falando testemunho, foi muito lindo, a gente louvou a Deus, foi maravilhoso. Naquele dia a gente tava exalando o amor de Deus naquela sala. E tá, aí passou um dia, no outro dia, interessante que eu não dormi direito à noite, e eu não tava muito bem. E no outro dia eu já não era mais aquela mulher que exalava o amor de Deus, eu tava mais calada, fechada. E as únicas vezes que eu abri minha boca foi pra reclamar. Aí passou, e eu orando, o Senhor falou assim, viu como você é num dia e no outro dia você é diferente? Aí eu fiquei, meu Deus, me perdoe, me perdoe. E diante dessa palavra ele me ensina que vai ter dias que vai estar tudo maravilhoso, vai ser muito fácil exalar o amor de Deus. Mas vai ter dia que vai ser difícil. E nesse dia nós temos que estar com o olho fitos no Senhor. Não se esquecer do propósito. Olha que interessante. Então, e também fala de rocha. A nossa rocha é o Senhor. Ele não muda. Ele é o Deus de Pedro na tempestade. Ele é o Deus de Jonas dentro da barriga do peixe. Ele é o Deus de Daniel na cova dos leões. Ele não muda. Ele é o meu Deus e o seu Deus. Mas a chave está em estar de olho fito nele. Porque todas as vezes que a gente deixa de olhar para ele, todas as vezes que a gente deixa o vento forte nos atingir e o medo nos atingir, a gente afunda, a gente sai do propósito. E a gente deixa a nossa fé ser abalada. Então eu não sei que vento você está passando. Eu sei os ventos que eu passo. Mas a chave para mim e para você continua sendo o mesmo. Jesus. Olhe para Jesus. Porque ele é a fonte de todas as coisas e da nossa salvação. Tá bom? Tchau!